A Graça falou assim: preciso justificar ou não? Então, Graça, tem pessoas que têm essa necessidade de justificar, mas como eu falei, não necessariamente, porque às vezes depende do que está por trás da justificativa. Se você está pensando o que o outro está pensando e quer justificar só por essa possibilidade, né, para não se sentir rejeitado, às vezes não, porque é só você dizer um não de forma tranquila, honesta, amorosa, e fazer algum comentário específico, mas não necessariamente precisa ter, né? Porque senão às vezes a gente está querendo evitar algum conflito ou querendo evitar ser aceito por aquela pessoa e não há necessidade. Acho que esse é o ponto principal. Agora, o mais importante é você se querer justificar, porque não é nem tanto o que você precisa se posicionar, e sim o que está por trás disso, que é o ponto principal de toda essa nossa conversa aqui, né? Agora, outro ponto, né? Quantas pessoas adoecem por essas justificativas, com todos esses sentimentos que tem por trás, né, dessas justificativas, ou de não conseguir falar não, essa ansiedade, nervoso, preocupação, até mesmo gerando culpa quando o arrependimento do que você está fazendo naquele momento, porque você não consegue entregar e assumir aquela responsabilidade, ou não quer entregar, enfim, para sentir tudo isso, essa pessoa fica ali remoendo essas situações, esses pensamentos, e não consegue nem conversar sobre aquilo, né? E talvez nem durma por esse processo, né? Agora, caso você tenha essa dificuldade de dizer não, você faça essas perguntas para você mesmo. E me sinto rejeitado ou rejeitada quando eu falo não para aquela pessoa, para aquela situação? E reflita, né? Por que eu me sinto responsável pelo outro e tenho dificuldade de falar não? Por que eu estou ali querendo abraçar a felicidade do outro? Pergunte. Por que eu estou me despersonalizando, fazendo tudo que o outro me pede e não conseguindo falar não? Por que eu estou me anulando, como alguém já fez esse comentário? Olha quantas perguntas que eu posso me fazer quando não consigo falar não, né? Porque sempre estou pensando em cuidar ou de agradar o outro, sem cuidar de mim primeiro. Onde está o meu amor próprio? Então, por que eu estou em função do outro? Pergunte. Eu gosto muito dessa questão do questionamento. Por que estou me anulando para evitar o conflito? Essa questão das perguntas, eu falo muito para as pessoas, né? Se questione de tudo. Porque se você se acostumar a se questionar, você consegue encontrar muitos caminhos, porque a resposta está aí dentro de você. Inclusive, essa questão das perguntas, vou dar um outro exemplo aqui, como elas são importantes. Quando você está diante do outro e você está ali em algum momento, até de uma certa forma julgando e querendo falar, a fazer uma afirmação de como ele está se comportando ou como ele agiu diante de alguma situação, ao invés de você fazer uma afirmação, poxa, você agiu de forma agressiva com aquela pessoa. Pergunte, poxa, como é que você se viu? Como é que você se viu se comportando ou agindo da forma que você agiu frente àquela pessoa? Então você transfere para ele a responsabilidade da reflexão. Assim como quando você se pergunta da forma que você está sentindo ou agindo, você está gerando uma reflexão com você mesmo. Então faça todas essas perguntas. Se você não conseguir anotar aqui, depois você reveja esse ponto aqui do vídeo para que você tenha essas perguntas, para que você possa fazer para você mesmo. E para qualquer situações dessas, pode fazer mais perguntas, né? Estou me sentindo à vontade nesse momento? O que eu estou sentindo efetivamente? Quais são as emoções que estão por trás? Porque se forem emoções negativas, para tudo. Já está trazendo um desequilíbrio para o seu corpo, para a sua consciência. E observe e anote todos os seus pensamentos. E a partir deles, você precisa iniciar o seu processo de tomada de decisão para sair desse lugar, começar um processo de transformação interna, né? Porque esperar, procrastinar, deixar para depois, se está sofrendo, por quê? Né? Então, percebe, gente? Toda essa reflexão de um simples, entre aspas,
comportamento ou hábito de não conseguir falar não, tudo que está por trás disso. Eu trago todo esse contexto sempre com muitas perguntas para trazer essa reflexão, e mesmo as pessoas que estão ali, então, no momento bom, que já estão com esse nível de consciência, questione mais, aprofunde. Na Jornada Trinos, o método que eu vou apresentar para vocês, que eu vou ensinar alguns passos aí na Semana da Faxina Mental, lá ele tem uma jornada, né, que é a viagem, que a gente fala, no processo de estruturação, de organização dos seus pensamentos, sempre levando para uma reflexão e para pequenas mudanças. E os comandos mentais que nós temos, eles consolidam, porque eles eliminam esses registros da nossa consciência que nos levam a um processo de repetição. Então, tomando consciência, gerando pontos de atenção, utilizando os comandos para consolidar essa mudança, você tem uma aceleração desse processo de mudança interna. E isso é maravilhoso.